há um decreto que vale a pena também puxar aqui para uma reflexão. Começa a surgir já uma guerra legal, não é? Começa a surgir aqui uma confusão relativamente àquilo que são os dispositivos legais. Faz menção o ilustre porta-voz dos estudantes, não é? Faz menção ao decreto 95/2001, de 3 de dezembro. Não é? Este decreto é um decreto que estabelece as normas e procedimentos para o acesso e implementação de estágios pré-profissionais. Não é? Este é um decreto geral, é um decreto que não abrange apenas aos profissionais da saúde. É um decreto que pode abranger a todos aqueles que, portanto, estejam numa situação de estagiários. É muito importante este decreto. Este decreto é fundamental. Eu quero até exortar a todos que estão submetidos a estágios, independentemente do período. Ademais, é preciso conhecer o período normal de estágio e aquilo que são as implicações. É muito importante isto. Então, meus compatriotas que estão em situação de estagiários, quero pedir para que encontrem o decreto número 95/2021, de 23 de dezembro, leiam, não tem muitas páginas, são só 13, leiam este decreto para que não tenham situações de violação dos vossos direitos como estagiários, para que também conheçam, saibam melhor o mínimo que devem ganhar de acordo com este decreto. Porque há quem pensa que, olha, eu vou estagiar, então a empresa onde eu vou estagiar é que decreta quanto é que deve me dar e não tem um espaço para conversa. Não é assim. Existe uma percentagem mínima que é recomendada por este decreto para que a entidade que, portanto, beneficia do seu estágio deva lhe pagar. Não é só porque está numa situação de estágio, vou pagar. Por exemplo, está numa situação de estágio e de repente a entidade diz que só vai pagar 2.000. Aí há uma grande questão que deve se levantar. Por que 2.000? Será que corresponde à percentagem que está plasmada neste decreto ou não corresponde? Então é muito importante que os nossos irmãos tenham conhecimento deste decreto e leiam, não tenham preguiça de ler, porque trata-se aqui daquilo que são os procedimentos, não é? Daquilo que são os procedimentos e normas também para o acesso e implementação de estágios pré-profissionais. É invocado deste decreto o artigo número 10, não é? Eu vou ler aqui. O nosso compatriota porta-voz, por economia do tempo, acaba não lendo, mas fez menção ao artigo número 10 deste decreto. E atenção aqui a um aspecto, hein? Atenção a um aspecto. É que o que foi revogado é um decreto, não é? Aprovado pelo Conselho de Ministros, não é? Aprovado pelo Conselho de Ministros. O que estou a fazer menção também é um decreto que foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Sendo assim, tem o mesmo valor normativo, não é? Tem o mesmo valor normativo. Não estamos numa situação de lei e decreto, não. Se estivéssemos numa situação de lei e decreto, aí o decreto teria um valor normativo inferior em relação à lei. Então, estamos a falar de um decreto. Podia vir, eventualmente, um regulamento que estaria numa situação de um valor normativo inferior ao decreto. Então, aqui estamos numa situação de igualdade quando tratamos a questão do valor normativo. É tudo decreto, então tem uma situação de igualdade, conforme fiz menção. Agora, é importante fazer menção que o decreto anterior foi revogado, significa que não está em funcionamento. Não estando em funcionamento, subentende-se que aquele que não foi revogado prevalece em funcionamento. Nesta situação, este decreto que eu vou fazer menção é um decreto que trata a questão do estágio pré-profissional no sentido geral. E aquele que foi revogado, tratava da situação do estágio pré-profissional aos estudantes de medicina. Então, era especificamente
eu até te fiz menção, não tem muitas páginas, só tem 5 artigos, não é? Só tem 5 artigos aquele decreto, então é muito curto, é especificamente direcionado, ou era especificamente direcionado aos estudantes de medicina. Para este aqui é no sentido geral, e é este que é invocado pelos estudantes de medicina, porque este aqui não foi revogado. Não sei se estamos juntos, creio que estejamos juntos, não é? Porque este não foi revogado, e é este que está a ser invocado agora pelos estudantes de medicina, descartando aquele que foi revogado, que tem que ver com estágio específico para os nossos compatriotas que estão, portanto, no último ano de medicina. Agora, o que é que diz o artigo 10, conforme fez menção ao nosso compatriota? Diz o seguinte: os estagiários pré-profissionais promovidos no âmbito do presente regulamento têm a duração mínima de 3 meses e máxima de 6 meses, quando não remunerados, e o máximo de 12 meses quando remunerados. Então, os estudantes pegam neste ponto do artigo 10 deste decreto e dizem que não, nós temos um estágio que vai até 12 meses. Sendo um estágio que vai até 12 meses, sendo um estágio que vai até 12 meses, nós temos direito à remuneração. E quanto então, qual é a percentagem da remuneração? Atenção a este ponto. Naquele decreto revogado, a percentagem era de 80%, com alguns bônus, inclusive com a contagem do período quando portanto, assina-se o vínculo contratual com o Estado. Então, conta aquele período também para a questão de progressão e outros aspectos relacionados à carreira. Então, é importante termos em conta isto. Aqui fala-se 12 meses, um estágio de 12 meses tem que ser remunerado. Agora, quanto? Já é diferente de lá. Lá vem 80% e mais o que eu disse. Agora, aqui, já no artigo número 6, no ponto número 4, diz que o estagiário na modalidade de estágio pré-profissional remunerado é concedido pela entidade promotora de estágio uma remuneração mensal nunca, atenção a este advérbio de tempo, nunca inferior a 75% do salário mínimo nacional que vigora no setor da atividade onde decorre o estágio. Isto aqui é no sentido geral. E eu quero pedir aqui aos nossos irmãos que estão em situação de estágio. Este ponto aqui do artigo 6 diz que o irmão, o ilustre, o compatriota, não pode auferir uma remuneração no âmbito do estágio inferior a 75% do salário mínimo aplicado no setor de atividade, neste caso onde está a estagiar. Suponhamos que está numa função, está no privado, não é? Está no privado, suponhamos. Então, estando no privado, tem ali, está no setor de energia. Setor de energia, vamos ao setor financeiro, onde o salário mínimo, se a memória não me atrai, são 12 mil. Então, se está lá no setor financeiro, não pode o seu salário estar abaixo de 75%, ou a sua remuneração no âmbito do estágio, peço desculpas, não pode estar abaixo de 75% dos 12 mil, certo? Muito bem. Então, para o caso aqui dos estagiários da medicina que invocam este artigo, não é? Podem, neste caso, eventualmente, a se atender o seu pedido, ter pelo menos 75% do vencimento mínimo que é aplicado ao setor da saúde. Neste caso, passam a ter uma redução sensivelmente de 5%. Agora, cabe aqui ao governo explicar. Infelizmente, o governo não fundamentou os motivos que determinaram a revogação daquele decreto, mas era fundamental que trouxesse alguma explicação. Não o fez. E agora, os estagiários estão a invocar este decreto que não foi revogado, que também lhes abrange como estagiários pré-profissionais. Não é? Como estagiários pré-profissionais. Enfim, vamos ver como é que isto vai terminar. Mas é bonito também ver esta exigência dos jovens, dos nossos compatriotas que estão lá. Não é? É bom. Olha, temos este decreto. O que é que o governo diz sobre este decreto? Revogou o outro, tudo bem. E este aqui, o que é que se diz a respeito? Isto mais aquilo, tudo bem. E encontrar-se aqui um consenso. E há um apelo que é feito. Olha, pedimos para que o governo reveja. Não é? Pedimos para o governo reveja, certo? Pedimos para o governo reveja. E eu penso que pode-se rever, não é? Pode-se rever. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo. Nós voltamos na segunda parte com mais informação para si. Quero uma vez mais exortar
vou fazer referência uma vez mais a este decreto, porque eu sei que há muitos nossos irmãos que estão aí em situação de estágio, mas estão a ser prejudicados e acham que não devem exigir nada porque estão a estagiar. Não é bem assim, não é? Olha, se não luta pelos seus direitos, não vai ser a entidade promotora do estágio a dizer que você tem direito a isto, eu devo te dar, não é? Porque, sobretudo no privado, toda a gente quer ganhar, os empresários querem ganhar. Então é importante que o ilustre vá ao RH e apresente este decreto em caso de haver alguma violação no que diz respeito à remuneração no âmbito do estágio. Não é? Chega e diz, olha, eu estou a ver aqui, não é? Eu estou a ver aqui o artigo número 6, a dizer que eu tenho direito a 75 no mínimo. Então, queria pedir para se cumprir com o decreto, só isso. E pronto, isso é fundamental.